Olá pessoal, olha eu aqui de novo, vamos dar continuidade à discussão das questões, né, dos concursos EBSER. Lembrando que eu não só separei questões da banca OCP, né, que tem ganhado as licitações, eu incluí questões de outras bancas, até por serem bastante semelhantes. Ou seja, a gente tem que estudar, logo qualquer questão é válida para a gente, traçando uma linha, né, do perfil das bancas que já fizeram o concurso EBSER. Vamos lá que a gente não tem tempo para perder não, só colocar minha canetinha aqui. E vamos que vamos. É o bloco 2, né? Acredito que vocês já tenham visto, né? O bloco 1. Então, vamos agora para o nosso bloco 2. Segundo o decreto presidencial 7.508 de 2011, a instância de pactuação consensual. Aqui está a nossa palavrinha mágica, instância de pactuação. Toda vez que vocês lerem esse conceito, essa afirmativa, né, essas palavras, vocês vão automaticamente lembrar das comissões intergestoras. E, a partir do decreto 7.511, nós temos 3 comissões intergestoras. A CIR, Comissão Intergestora Regional, que ela vai estar ligada às regiões de saúde, mais, né, subordinada à Comissão Intergestora Bipartite, que é aquela que é composta por municípios, né, estados, Estado no caso, e a Comissão Intergestora Bipartite, que eu já falei, e a Comissão Intergestora Tripartite, que é aquela que vai ter a composição agregando os gestores municipais, dos estados e do governo federal. Então, essas instâncias de pactuação sempre serão as comissões intergestores, mas observe uma pegadinha clássica de prova. Não é porque vem comissões que a gente tem que lembrar automaticamente de que tem participação de usuário, não. Essa comissão ela é intergestora, obviamente que ela só tem participação dos gestores. Uma pegadinha clássica em relação à CIB, a CIT e a CIB, tá? Lembrando outra coisa, na Lei 8.080, né? Lá no artigo 14, nós temos só a CIB e a CIT. Só na sua regulamentação, que é o decreto 7.508, que nasce a CIR por conta, né, desse novo arranjo em forma de regiões de saúde. Então, tecnicamente, a gente já encontrou a nossa resposta. Lembrando que o artigo mais importante do decreto 7.508 é o artigo 2º, porque ele traz conceitos e a gente tem que memorizar, e quando a gente encontra a palavrinha mágica, já fazer associação. Voltando à questão, então essa instância de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada. Obviamente, já sabemos quais são a comissão intergestoras, que nós temos quantas? 3. A CIR, a CIB e a CID. Não esqueçam que a CIR, Comissão Intergestora Regional, ela vai agregar, né, dar uma governança nas regiões e estado, mas ela está subordinada à CIB, que é aquela que é composta por municípios e estado. Então, nossa questão, gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Conforme a universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. Ou seja, aqui já tem uma palavrinha mágica. Toda vez que vocês encontrarem que a universalidade de acesso em todos os níveis, vocês relacionam automaticamente a integralidade. A integralidade é um conjunto de ações, né, que vai alinhar o indivíduo como ser humano que vive em uma casa, essa casa está numa rua, num bairro, ou seja, o território vivo, vai alinhar o seu perfil socioeconômico, a questão do trabalho, a questão do que ele faz, do que ele produz, de onde ele vive e como ele vive. E também vai olhar esse indivíduo como um todo, cabeça, tronco e membros. Olhando esse indivíduo de forma integral, vai se ofertar a ele o nível de saúde que ele realmente necessita, não necessariamente todos os níveis, ou seja, tem usuário que a gente consegue ter uma resolutividade apenas na atenção primária, somente, desculpem, na atenção primária. Isso não significa que não foi cumprida a integralidade. Ele teve acesso ao nível do sistema que ele tinha real necessidade para aquela situação. Já tem outros usuários que a atenção primária não vai ser resolutiva, vai ter que ter o quê? Uma referência, né, para um outro nível de complexidade. Logo, a gente garante a integralidade dele fazendo essa referência. Lembrando que esse trâmite ele é articulado e contínuo, né, no formato de rede dentro do SUS, tá? Então, aqui, o Decreto Presidencial 7.508 de 2011 expressa que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia, lembrando, é uma questão bem simples, mas traz pegadinha.
necessariamente pela atenção básica, pelas unidades de saúde da família. Não. Deixa eu só contextualizar que fica até mais fácil. A partir do decreto, nós temos portas de entrada, o conceito no artigo 2º, e depois ele vem citar quais são as portas de entrada, né? Ou seja, o primeiro acesso do indivíduo dentro do sistema. As portas de entrada são a atenção primária, urgência e emergência, a atenção psicossocial e os acessos especiais, as portas de acesso especial aberto, tá certo? Mas a atenção primária, ela continua sendo a ordenadora do sistema. Ela é uma das portas de entrada, mas é a partir da atenção primária que o indivíduo quer, no que o sistema se organiza. Por quê? Ela deve ser vista como a que ordena, a que organiza, né, esse caminhar, essa rede. Por quê? Teoricamente, ela está no território, porque a base é a descrição de território, ela tem base territorial, tem a descrição de população e, consequentemente, nós temos que lembrar que se ela está próximo, se ela está no território, ela vai estar onde? Ela vai estar em contato com as pessoas. Obviamente, ela deveria ser o primeiro lugar a ser procurado pelos usuários. Como a gente sabe que a unidade de saúde da família só funciona manhã e tarde de segunda a sexta, o decreto ele traz essa abertura. Então ele coloca outras portas de entrada, né? Urgência e emergência, que a gente já sabia que era, só não estava oficialmente descrito, a rede psicossocial e aquele serviço especial de acesso aberto, que é para situações, né, em virtude de alguma situação inadequada, vamos dizer, perdi a palavra, viu gente, mas vou continuar, uma situação não que vá se relacionar ao trabalho, ou seja, a própria perdeu a palavra totalmente do que ia falar, mas especial de acesso aberto, você se relaciona automaticamente ao trabalhador, a uma condição adversa, agora lembrei o que ia falar, em relação à saúde do trabalhador. Então, letra A traz pra gente que necessariamente pela atenção primária, não, porque nós temos outras portas de entrada. A letra B traz necessariamente pela atenção primária, pelas unidades de saúde ou unidades básicas, também não. O que está derrubando essas assertivas é aqui o necessariamente, porque hoje nós temos, já pelo decreto, outras portas de entrada. Letra C, pela atenção primária ou pelas unidades de urgência e emergência apenas. Então, ele cita mais uma porta de entrada, mas restringe aqui no apenas. Letra D, pelas portas de entrada do sistema, ou seja, aquele conceito que está lá no artigo 2º do decreto, que é o contato inicial do indivíduo com o sistema. Então, no artigo 2º, ele traz para a gente o contato inicial com o sistema, que é o conceito de porta de entrada, e depois ele traz quais são as portas de entrada previstas, né, no decreto. Então, pelas portas de entrada do sistema, aqui é sistema no singular, e nelas incluídos os serviços de atenção psicossocial. Corretíssimo, nosso gabarito, letra B de bola, tá? E aqui, pela atenção primária apenas. Talvez, se não tivéssemos o decreto 7.508, essa assertiva estaria correta até 2011, antes de 2011, tá? Até a publicação do decreto. O nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão. De acordo com o decreto presidencial 7.508 de 2011, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, essa é a palavra-chave, articulação em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade, ou seja, não caia em pegadinha. O conceito que eles querem aqui é desse conjunto de ações e serviços que garantam a integralidade, que é um dos princípios, né, doutrinários do SUS, constante lá no artigo 7º da Lei 8.080. Toda vez que cair esse conceito, vocês vão automaticamente lembrar de rede. Rede é um conjunto de ações e serviços, ou seja, aqui está onde a gente encontra a nossa resposta. O conjunto de ações e serviços articulados automaticamente igual a rede. Mais uma vez, trago a importância do artigo 2º do decreto 7.508, tá? Vamos lá, nossa próxima questão. De acordo com como estabelece o decreto 7.508, gente, meu cachorro está aqui na sala e está me agoniando. A pactuação das diretrizes gerais para a composição das RENASES. Então, vou dar uma dica bem clássica aqui. Olha o NA no meio, lembra do nome da própria Natália. Toda vez que tiver alguma sigla que venha a traduzir relação nacional, nesse caso aqui é de serviços essenciais em saúde,
Por quê? Já caiu pegadinha de Relação Nacional de Serviços Especiais, não é especiais, é essenciais em saúde. E se tem uma relação nacional, essa relação ela vai ter o crivo da CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite. É a Comissão Intergestora, desculpe, Tripartite, que ela está em âmbito nacional, tá? E quem vai dispor, quem vai demandar atualização, essa relação nacional, é o nosso gestor nacional do SUS, através do Ministério da Saúde. Então, fiquem atentos às siglas que tenham no meio, porque já dão essa sinalização para o órgão competente para atualizar, para dispor, para organizar, tá? Então, Relação Nacional de Ações de Serviços de Saúde, lembrando que são ações de serviços essenciais de saúde e não especiais. Será de competência, ou seja, exclusiva do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde? Não, tá? Já falei que ela é de âmbito nacional. Comum entre o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde? Também não. Exclusiva do Presidente da República. Eu falei do gestor da saúde, gestor do Ministério da Saúde, logo, Ministro da Saúde. Exclusiva da Comissão Intergestora Tripartite e exclusiva da Comissão Intergestora Bipartite. Ou seja, se em âmbito nacional, quem vai dispor, né, sobre essas diretrizes, quem vai pactuar, na verdade, a palavra aqui que eu não sublinhei, quem vai dar a pactuação? Qual é a instância de pactuação em âmbito nacional, já que a Renase é nacional, obviamente, a Comissão Intergestora Tripartite, porque quem vai elaborar a Renase, quem vai atualizar a cada 2 anos a Renase, é o Ministério da Saúde. Obviamente, se é o Ministério da Saúde, essa pactuação vai ser em âmbito de Comissão Intergestora Tripartite. Nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Conforme estabelece o Decreto Presidencial 7.508 de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos. Mais uma vez, reitero aqui a importância da leitura do artigo 2º do Decreto 7.508. Gente, véspera de prova, dica, aula dica, gente, vocês querem lembrar alguma coisa? Vão no artigo 2º do decreto, tá bom? E tem uma tendência imensa de prova, tá? Então, fiquem atentos a essas sinalizações. O artigo 2º, ele é muito cobrado em prova. Para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será afirmada por meio de. Ou seja, nós temos um conceito, que é um acordo de colaboração que vai ser firmado entre os entes federativos. Esse acordo se chama o quê? Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, que é o COAP, tá? Lembrando que para cada região de saúde tem um COAP. Uma região pode ter 10 municípios, uma suposição, mas só vai ter um documento, né, escrito, claro, cópia para todo mundo, assinatura de todos os gestores do município, dos municípios que compõem a região, assinatura do gestor estadual, a pactuação vai ser de CIB e CIT, a depender do tipo de região de saúde. Mas lembre, o acordo de colaboração firmado para formar uma região de saúde se chama Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, que é o nosso COAP. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Considerando o Decreto Presidencial 7.508 de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor da Rename. Observem aqui aquela dica que eu dei na questão anterior. Olha o "na" no meio, obviamente, uma relação nacional de medicamentos essenciais. Cuidado para não cair na pegadinha de trocarem essenciais por especiais. A Rename é uma relação nacional de medicamentos essenciais e ela vai ser demandada pelo nosso gestor federal, através do Ministério da Saúde. Obviamente, sua pactuação é por quem? Pela Comissão Intergestora Tripartite. E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Corretíssimo, tá? Então, a Rename e os protocolos clínicos e diretrizes, lembre, quando vocês lerem alguma coisa em relação ao protocolo e diretriz, lembre dos nossos manuais de tuberculose, hanseníase, IST e HIV, vamos ver mais, Chagas, dengue. Então, esses protocolos clínicos são a nossa conduta e também devem ser atualizados a cada 2 anos. Por quem? Pelo gestor nacional, certo? Então, essa aqui está correta.
Segundo, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde. A gente sabe que uma das condições exigidas no decreto para que o indivíduo tenha acesso, né, ao medicamento fornecido pelo SUS é que ele esteja sendo atendido por um profissional, né, dentro do SUS, para que eles tenham uma prescrição de um profissional do SUS e esse medicamento tenha sido dispensado por algum estabelecimento indicado pelo SUS. Então, aqui o que torna a questão errada é essa negativa. Então, essa é falsa. 3. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde corretíssimo. Então, mapa de saúde, só para lembrar, lá do artigo 2º, é o nosso o quê? A nossa descrição geográfica, tá? Não confundam com região de saúde, que é o espaço geográfico. Mapa, descrição geográfica, região de saúde, espaço geográfico composto por um conjunto de municípios limítrofes. Mapa de saúde é o quê? Uma descrição do que a gente tem de serviços e ações e de potencial de atendimento. E ele vai ser utilizado para planejar e replanejar as ações de saúde. Então, tá verdadeiro. Obviamente, 1 e 3, então nosso gabarito é letra E. Então, gabarito da questão, letra E. Próxima questão. De acordo com a resolução 453, aí eu vou dar uma paradinha para falar aqui com vocês. A resolução 453 ela tem sido pouco cobrada, foi pouco cobrada nas provas anteriores. Então, por censor de professora de concurso, vou dizer assim, por fazer, né, a gente trabalha muito com epidemiologia nos concursos, ou seja, traçando quantas questões já foram cobradas de cada marco jurídico, uma grande tendência de prova é a resolução 453. Lembrem que ela tem 5 diretrizes, onde as 4 primeiras são fáceis, a quinta ela é subjetiva. Mas se querem uma dica, deem uma lida mais reforçada na 4ª diretriz, tá? Porque é ela que nos traz as alterações, né? As mudanças no que vem a ser o Conselho de Saúde, no que vem, né, trazer, tipo, a autonomia financeira, autonomia administrativa, a Secretaria Executiva. Então, a Resolução 453, como dica, para mim, é uma das pedidas de prova agora das bancas EBSER, né, porque ela não foi tão cobrada. E a quinta diretriz deu uma lida, porque como ela é subjetiva, qualquer afirmativa daquela pode cair para você não ficar perdido em relação à resolução. Lembrando que ela vem tratar apenas ainda é triste falar isso, mas não é só apenas, né? Ela vem tratar 2 conselhos, ela não vem falar das conferências. E lembrem, gente, quem organiza as conferências são os conselhos. Então, de tabela, as conferências também passam por rearranjos. Então, de acordo com a resolução 453 de 2012, o Conselho Nacional de Saúde, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade, no âmbito da atuação do Conselho de Saúde. Entre as representações abaixo, assinale a que não é contemplada pela resolução. Ou seja, você vai olhar a resolução e lá vai ter um conjunto de entidades que podem, né, demandar um representante para ser eleito como representante do Conselho, certo? E aqui ele traz para a gente o que não pode. Então, a gente já sabe, e fique claro, que o poder legislativo não poderá ter representação como conselheiro, ou seja, o representante do poder legislativo não pode se candidatar a ser conselheiro por conflito de interesses, tá certo? Nem o Ministério Público vai poder também ter representante. Então, o nosso gabarito está tranquilo, essa questão é bem facinho, mas ela vem de lá do artigo da 4ª diretriz. Por isso que eu digo a vocês para ficarem atentos à resolução 453. Então, nosso gabarito, letra A. Conforme a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, os municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será definida pela Secretaria Municipal de Saúde? Não. Definida pelo Poder Legislativo? Também não. Definida em eleição realizada em plenário, ou seja, uma reunião ampla,
divulgada no município, né? Promovida por quem? Pelo Estado, e essa reunião vai ser ampla e democrática, vai ser divulgada para que o município faça uma eleição sem ter aquelas representatividades que a própria resolução traz para a gente. Então, quando o município não tem quantidade suficiente, esses órgãos de que vão dar representatividade, o próprio município, né, ele pode fazer uma pré-conferência ampla, desculpa, né, uma avaliação dos conselhos do conselho antes, uma plenária ampla, para decidir quem vai ser representante daquele segmento, tá certo? Ele não tendo quantidade suficiente para isso. Nossa, o gabarito, letra C. Próxima questão, a Pro já botou o gabarito aqui, desculpa, gente, porque eu não coloquei o movimento aqui, tá? Mas a gente já vai dar uma olhadinha. Considerando a resolução 453 do Conselho Nacional, de 2012, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade de conjunto à sociedade no âmbito da atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais e aplicando o princípio da paridade, quando a gente lê o princípio da paridade, automaticamente vamos lembrar que 50% dos representantes dos usuários são, 50% dos conselheiros são de representação dos usuários, cabendo 25% aos trabalhadores da saúde e os outros 25% vão ser divididos por governo e prestadores de serviços. Então, aqui a questão traz para a gente o princípio da paridade. Logo, minha mente vai automaticamente para a questão dos usuários. Essa é uma questão praticamente idêntica que a gente já falou e traz o outro espaço, que não pode ser contemplada como conselheiro, tá? Então, ele traz todas que podem ser contempladas, exceto mais um, eu já tinha falado. Então, a organização de moradores pode ter representação como conselheiro? Pode. A organização religiosa? Pode. Entidades prestadoras de serviços de saúde? Pode e deve. Poder Judiciário? Não pode. Certo? Então, Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Legislativo não podem, né, ter pessoas para se elegerem para ser conselheiros de saúde, mas na quinta diretriz traz uma observação: eles não vão poder ser conselheiros, mas os conselhos vão buscar eles como parceiros para as ações de saúde, tá bom? Não confundam parceria com representatividade, como ser elegível para ser, né, conselheiro de saúde. Então, gabarito letra D, perdoem aqui a falha técnica. Próxima questão. Considerando a resolução 453 de 2012, assinar a alternativa incorreta. Então, nós temos aqui, o número de conselheiros nos conselhos de saúde será definido pela Secretaria ou Ministério da Saúde ou constituído em lei. O número, ou seja, a quantidade, é definido em regimento interno, tá? Esse regimento interno é elaborado pelo próprio conselho, homologado pelo próprio conselho e pronto. A representatividade, quem demanda é a Lei 8.142 mais a Resolução 453, mas a quantidade é em regimento interno, ou seja, o conselho elabora o regimento, ele aprova ou não esse regimento e conduz, né, a sua organização dentro do regimento. Então, essa aqui está correta, é a incorreta, na verdade, né? É a letra A. Vamos ver as outras. As vagas nos conselhos de saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos, correto? É aquele 25% que é dividido entre governo e prestadores de serviços. Letra C. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma. Tranquilo, isso aqui cai. Primeiramente, eu acho que foi duas questões que já caíram em relação a isso. Então, distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o conselho. Peraí, gente. Aqui. Quando não houver conselho de saúde, a gente já viu isso, constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de assumir, junto ao Executivo do município, a convocação da realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um dos seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Corretíssima. E eu gosto de responder questões quando pede uma incorreta, para que a gente já fique tranquilo em relação às que estão. E memorizar aqui, né? Lembrar que a gente pode ter passado desapercebido, certo?
atuar na formulação e no controle da execução da política, incluindo nos seus aspectos econômicos e financeiros. Essa afirmativa a gente já viu desde de lá da Lei 8.142. E propor estratégias para aplicação nos setores público e privado é competência dos conselhos. Observem que aqui tem propor estratégias. O conselho não movimenta a conta. Ele fiscaliza a movimentação da conta e propõe, sinaliza estratégias para movimentar esses recursos aonde há necessidade. Isso com base em quê? No plano de saúde, porque ele é o planejamento da gestão. O nosso gabarito, letra A. Então, vamos lá? De acordo com o que dispõe a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, acerca da organização dos conselhos de saúde, assinale a alternativa correta. Então, observem que as questões da resolução ainda estão bem tranquilas, letra A. O número de conselheiros dos conselhos de saúde será definido pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto. Errado. Já falei, o número, a quantidade de conselheiros é definido em regimento interno. Esse regimento próprio vai ser elaborado pelo conselho e aprovado pelo próprio conselho, certo? Então aqui está falso. B. As vagas dos conselhos de saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos dos usuários. Não. Desde a Lei 8.142, nós sabemos que há um princípio da paridade, onde 50% dos representantes deve ser obrigatoriamente dos representantes dos usuários, tá? Então, 50%. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida. Corretíssimo, ou seja, excelente questão de prova. Aqui traz as 3 situações que não podem ter os seus membros eleitos, ou seja, colocados como elegíveis para a participação no conselho. Mas, mais uma vez, eu lembro, mesmo não podendo participar do conselho como conselheiros, na 5ª diretriz da resolução, eles trazem claramente que os conselheiros deverão buscar apoio ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ou seja, como parceiro no que tange a observação e ao cumprimento do seu papel como fiscalizador, observador das ações de serviço de saúde do gestor em cada instância de governo. No nosso gabarito, letra C. Aí vem aqui, letra D. As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas. Não, os conselheiros não são remunerados, tá? Além disso, eles respondem civilmente ou penalmente, ou no Código Civil ou Código Penal, como qualquer pessoa. E não tem nenhuma regalia por ser isso, salvo que ele pode ser dispensado do trabalho para atividades inerentes ao Conselho de Saúde, desde que ele apresente uma carta, uma declaração do Conselho que ele estava em atividade como conselheiro. Letra E. A representação dos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos. Não, nós sabemos mais do que tudo que 50% é de representantes dos usuários, 25% cabe aos trabalhadores da saúde e os outros 25% ao governo e prestadores de serviço. No nosso gabarito ficou letra C. Então, vamos lá. Conforme o modelo de Darwin e Hamilton, dispõe os determinantes sociais de saúde em diferentes camadas segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes, que são os determinantes individuais, exemplo, idade e sexo, até a camada mais distal, em que se situa. Deixa eu só fazer um apanhado aqui para vocês pegarem alguns macetes em relação à DSS. Primeiro, não é a legislação do SUS, mas como ninguém reclamou desde que começou com o concurso EBSER, a gente vai abolir isso agora. Segundo, lembrem-se que determinantes sociais de saúde estão relacionados ao artigo 3º da Lei 8.080. Segundo, lembrem-se que, falar em DSS, estamos associando automaticamente as nossas iniquidades sociais. Terceiro, lembrar que quando a comunidade ela é fortalecida, ela exerce seu direito de cidadania, ela está um pouco mais protegida dessas questões que vão levar ela ao risco do adoecimento. Quarto, quando vocês lembrarem, quando for pedir desculpa em conceitos distais e proximais, vocês vão lembrar o seguinte: os distais, os proximais ou microdeterminantes são aqueles que o indivíduo tem governabilidade, ele pode mudar sua postura frente a ele, e aí o risco ser menor para o adoecimento. Quando falar distal ou macrodeterminante, a gente sabe que está relacionado a políticas públicas de saúde. E quinto,
Quando vocês lembrarem do DSS, automaticamente pensem, se pessoas adoecem por determinantes sociais, é porque uma política pública não está sendo cumprido, né, na sua primazia, ou seja, no seu que é a política pública deve ser o quê? Ações e serviços de acordo com a real necessidade do povo. Então, se eu tenho pessoas que adoecem por situações sociais, é porque essa política pública ela não está adequada, né, para ajustar e deixar a população sem iniquidades, ou seja, uns adoecem e outros não adoecem, tá certo? Então essa é uma questão típica, inclusive é uma questão que ela é considerada difícil, porque é um tema subjetivo, né? Um tema que a gente tem como dar dicasinhas de prova. Eu falei esses 5 tópicos porque fazem vocês fechar, né, um conteúdo. E aqui ele traz pra gente o seguinte, diferentes camadas, ele traz a camada mais próxima, a camada individual, que é o microdeterminante ou proximal. E a camada mais distal, que são os macrodeterminantes, deixa eu colocar minha caneta aqui, que são os macrodeterminantes ou determinantes distais, tá? Que tem relação com a questão do governo, a questão do poder público. Então, em relação aos distais, quais determinantes se encontram? Lembra que eu falei que os distais estão associados a políticas, estão associados ao governo. São aqueles que o indivíduo sozinho ou em sua comunidade, ele não tem a capacidade de resolver. Logo, já estamos aqui, ó, condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade. Eles são determinantes distais, porque nós não temos a governabilidade para saná-los e aí, né, de ficar livre, vamos dizer assim, desses determinantes e condicionantes. Então, gabarito letra A. Nossa próxima questão é assinar a alternativa que não apresenta uma função essencial do Sistema de Informação em Saúde, SIS. Mais uma vez, mais uma situação em que um tema não é legislação do SUS. Aqui é saúde coletiva, saúde pública, menos a legislação do SUS. Só que se ninguém bulir isso agora, não é vocês que vão bulir, tá bom? Deixa quieto, até porque são questões fáceis. Então, as bancas trouxeram algumas pegadinhas de prova, mas memorizem, na verdade, as siglas. Eles pedem o que é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, SINAS, que é o Sistema de Informação de Nascimento, eles pedem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos, o CISAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica já atualizado, né, através, né, do SUS. Nós temos o BPA, que é o Boletim de Produção Ambulatorial, que vai ser preenchido para alimentar o SIA-SUS, que é o CIA-SUS, Sistema de Informação Ambulatorial. Nós temos a AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, que é um instrumento que é preenchido para autorizar, né, a internação, e ele vai alimentar o SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Quanta sigla? Sim, muita sigla. A dica é dar uma olhadinha no site do DataSUS e ver lá, né, a sigla e qual a relação, o que é que ela faz, qual a importância dela enquanto sistema de informação. Lembrando que sistema de informação é definido pelo Ministério da Saúde, lembrando que ele é operacionalizado por todas as esferas, na verdade quem alimenta lá em cima é quem operacionaliza aqui embaixo, ou seja, a gente alimenta o sistema, devemos ter uma retroalimentação do sistema, ou seja, devolver essa informação para a sociedade, lembrar que informação ela é um dado lapidado. Então, número para a gente, informação não é muita coisa. Quando eu pego esse número, esse quantitativo, esse dado, lapido ele, transformo ele em uma informação, aí sim eu posso trabalhar e planejar de acordo com a realidade. E é uma máxima do sistema, na questão de informação, nós precisamos ter informação para ação. Por isso que ter informação não é apenas uma coleta de dados, e sim coleta de dados, né, a análise desses dados, porque depois que eu analiso o dado, ele vira uma informação. Claro, leitura de indicadores, né, daí por diante. Vamos lá. Mas aqui ele traz que não apresenta uma função essencial do SIS. Letra A, coletar dados com a finalidade de realizar ações de interesse exclusivamente científico. Já achamos. Aqui não é uma função essencial do sistema de saúde, do sistema de informação, desculpe. Nós temos que, sim, ele vai ter dados para ser utilizados como base de estudos científicos, mas não exclusivamente para isso, tá certo? Vamos ver as outras. Apoiar atividades de pesquisa e produção de conhecimento, claríssimo. Subsidiar os processos decisórios nos diversos níveis de decisão, ou seja, serve para planejamento. Contribuir para monitorar e avaliar as intervenções e seus resultados e impactos também. Facilitar o planejamento, a supervisão e o controle das ações
de ações e serviços. Então, nosso gabarito a gente já sabe, letra A. A próxima questão. Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta. Dados é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo desvinculado de referencial explicativo. Não, o que está errado é aqui, porque um dado ele é vinculado a um referencial explicativo. Nós não podemos ter um dado se eu não tenho e dado também um elemento não é qualitativo só, né? Ele é mais quantitativo. Ele não é desvinculado. Então, a palavra que torna a questão errada é que dado é desvinculado de um referencial explicativo. Se eu pego um dado e desvinculo ele de um referencial explicativo, ele para a gente não tem nenhuma valia, não serve para nada. Tá? Vamos ver as outras. A informação é o produto da análise de um ou de mais dados, certo? A notificação é uma fonte de dados de morbidade de baixo custo. Excelente afirmativa. A notificação, ela é obrigatória. Essa notificação, ela dá a informação de morbidade, que é o que? O perfil do adoecimento. Lembrando que todos devem notificar, a notificação é obrigatória. Lembrando que a notificação, ela alimenta o sistema de informação, que é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Existe uma listagem que é nacional, definida nacionalmente, inclusive já foi inclusa a microcefalia e ela tem até uma relação recente, tá certo? Lembrando que tem um baixo custo, ela ativa e tem uma elevada cobertura, ou seja, qualquer pessoa pode notificar. Notificar é o simples dado de informar, tá certo? Ou seja, não confunda notificação, aquela que a gente faz no papel, como notificar. Pode chegar uma pessoa no posto de saúde e dizer, ó, na minha rua tem 3 crianças com exantema, que são as manchinhas na pele, e tem febre há 3 dias. Então, essa pessoa notificou. Agora, elaborar a notificação e a investigação é o profissional de saúde que tem a obrigação, tá? Letra D, a informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor saúde. Óbvio, nós utilizamos dados do IBGE, nós utilizamos dados de vários outros setores para trabalhar. É só lembrar que o conceito de saúde ele é ampliado, ele é intersetorial. Letra E, o CIA-SUS, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, que é alimentado pelo BPA, que é o Boletim de Produção Ambulatorial. É o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, ou seja, o instrumento de base que alimenta o CIA é o BPA, Boletim de Produção Ambulatorial. Para afindar, nossa última questão, deixa eu só me certificar disso mesmo, isso mesmo, nossa última questão, qual dos itens a seguir não faz parte do Sistema de Informação Nacional? Observe uma questão fraca, frágil, só traz sigla. SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, ela faz parte, tá? SISVA, Sistema de Vigilância Ambiental, essa não faz parte do nosso Sistema Nacional de Informação em Saúde, tá? Então, gabarito, letra B. SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica, lembrando que estamos em transição em alguns municípios ainda, entre o SIAB e o CISAB, tá? O CISAB, ele já está na base Windows, já está na base de informação que ela vai articular vários outros sistemas. Então, o SIAB ele ainda está sendo cobrado em prova porque ele não deixou de existir, mas o nosso foco agora é o CISAB, que já é na base do eSUS. O SINAM, como eu falei, é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ele é um dado de morbidade, tá? E o CIS-EAPV, que é o Sistema de Informação de Eventos após vacinação, tá certo? Uma questão bem decoreba, por isso que eu peço para que vocês memorizem as siglas. Qual é o melhor lugar para isso? O site do DataSUS, tá bom? Então, findamos aqui a nossa bateria de questões para EBSER, tá bom? Contemplando o edital, né, como um todo, ou seja, como um todo no sentido de pegar as questões para a gente dar umas dicas em relação aos concursos EBSER. Observem que eu não dei só prevalência, né, a banca, a OCP, eu trouxe questões de outras bancas, porque a legislação do SUS ela vai ser muito parecida em qualquer certame, salvo as grandes bancas examinadoras, como a CESP, CESGRAN Rio e Fundação Carlos Chagas. Vou estar fazendo outras baterias de questões de diversas bancas, tá bom? Então, agradeço a confiança, a paciência, agradeço e espero do fundo do meu coração que vocês alcancem o objetivo de vocês e que gabaritem sempre, né, as questões em relação à legislação do SUS, saúde coletiva, políticas de saúde, porque a gente tem que entender um pouco do nosso sistema, do que a gente faz, do que a gente vive, para poder galgar um cargo público em relação
dentro do setor público da saúde, tá bom? Muita paz para vocês, beijos e queijos, tchau, tchau da Pro, sucesso, porque sorte é para aqueles que não estudaram. Tchau, tchau.